período que antecede a Páscoa, e é um tempo que nós estamos a refletir, né, a desenvolver uma busca interior, né, uma procura por entender, se aprofundar na nossa relação com Deus, né? Alguns por intermédio de disciplinas espirituais, da oração, jejum. Outros quase que provocados, né, pela força da vida, mediante as tribulações e as angústias que oram sobrevêm sobre nós, né? Então, nós percebemos isso no nosso grupo de oração da igreja, alguns irmãos passando por lutas bem difíceis, né? E que geram em nós aquela oração, mas aquelas pessoas que estão vivendo, elas estão sofrendo, elas estão passando por angústias, por dores. Alguns de nós aqui mesmo estamos passando por lutas assim bem difíceis, bem duras, né? Lembro que Jesus estava no Getsemane, e ali ele estava num momento muito difícil da vida, o momento mais difícil da vida dele. E aí ele orando, vigiando intensamente, e aí ele foi procurar os discípulos ali para ter algum tipo de conforto, conversar alguma coisa, dividir alguma percepção, e os discípulos estavam dormindo, né? Ele, pô, pessoal, né? Tipo, estou aqui num momento tão difícil, né? Estava precisando tanto da oração de vocês, né? Estava precisando tanto da ajuda de vocês, mas agora vocês estão dormindo, né? Acorda aí, né? Me dá uma ajuda aí, né? Ele despertou, me dá uma ajuda aí nesse momento, né? Ora para que, né? Para que o Senhor possa confortar, possa iluminar ali Jesus, né? Porque o momento era dramático, né? O próprio Jesus, ele encontrando com aqueles últimos momentos ali com o apóstolo Pedro, e percebendo de que Satanás havia requerido uma prova da fé de Pedro, e que Pedro passaria por grandes lutas, né, e tribulações, Obrigado, irmão. Então, Jesus falou para Pedro, Pedro, Satanás requereu, né, para circular ali a sua vida, mas eu orei por ti para que a sua fé não desfalecesse. Ou seja, prevendo um momento de grande adversidade, Jesus orou por Pedro para que a fé dele não desfalecesse, né? Então, como é importante, né, a gente participar, colaborar na família de Deus, percebendo as lutas, dificuldades que cada um vai passando, e a gente colocar em oração, né? Não estamos num clube, né? Numa sociedade de amigos, né? Mas estamos desenvolvendo, né, uma relação de família, e precisamos ter esse olhar, né, mais profundo. Orar é tempo, né? A pessoa diz que tempo é dinheiro, né? Mas orar é tempo, né? Quando a gente tira um período para orar para um determinado irmão sobre a sua família, a sua casa, é um tempo, né, que você separa ali, e mediante a tantas correrias da vida, você separar, você está dizendo o quanto efetivamente o seu irmão é precioso, qual a escala de valor de fato, na prática, não do que aquilo que a gente fala, né, mas na prática do que ele é importante e do que nós entendemos na Igreja do Senhor sobre essa importância. Isso é uma coisa que eu tenho pensado nos últimos dias, talvez, de como melhorar a minha vida em relação à oração com os irmãos. E isso é uma coisa que a gente vai construindo por intermédio de oração por nós mesmos, para que a gente possa crescer nisso. Porque não é uma coisa tão simples.
Então, a gente precisa se desenvolver pelo Espírito, porque é uma coisa espiritual também, né? Então, a gente precisa desenvolver pelo Espírito para essas habilidades espirituais, elas cresçam em nós. Estou muito convencido de que a autoridade cristã, a autoridade dos filhos de Deus, daqueles que inspiram na casa de Deus, daqueles que Deus vai levantando na casa do Senhor, e vão sendo referência. E aí você tem pessoas aí, os heróis da fé, mas você tem muitos irmãos queridos que vão nos inspirando. E na nossa caminhada de fé nós encontramos muitas dessas pessoas e que se tornam uma referência para nós. Em alguns momentos elas são referência, daqui a pouco elas até tropeçam, têm uma dificuldade, elas perdem aquela corrida. Mas eu estou muito convencido que as bases de se tornar mais parecido com Cristo está ali no amor, na fé e na esperança. Não são exatamente naqueles dons de poder, de glória, né? Mas são essas bases que são, digamos assim, fundamentais, né? Que elas transpassarão esse tempo, né? Então, oração pelos irmãos ou qualquer uma atividade espiritual em relação ao seu irmão, ela deve emergir deste lugar, né? Deste lugar onde o amor de Deus, né? Onde a fé e onde a esperança estão encharcando o nosso coração, né? Então, a partir daí nós temos um olhar diferente e nós sabemos o quanto é difícil passar por uma luta e por uma tribulação, né? Cada um aqui já chorou aqui, né? Já passou momentos terríveis, duríssimos, né? E se estamos aqui em pé, eu posso garantir a vocês é por causa da oração dos santos. Amém, queridos? Nós estamos com a incumbência hoje de falarmos sobre novo nascimento e arrependimento. E a gente vai ter como base o Evangelho de João no capítulo 3, certo? Que é a história bastante conhecida de Nicodemos. Aquele encontro de Nicodemos, né? Com Jesus. Enquanto a gente estava cantando essa música, né? Quando a gente olha para ele, quando ele olha para nós, nos enche de sua paz. Lembrei daquele texto bíblico que fala que justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. E ter paz com Deus é um lugar de muita segurança, né? A gente está em guerra, em conflitos o tempo todo. E que a gente, aos que estão hoje em tensão na sua vida, que você possa encontrar paz, né, no seu coração, que advém de Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? Seja pelos momentos de louvores, pelas orações, pela palavra, ou pelas próprias impressões que o Espírito vai colocando no seu coração aí, nesse momento, né? O Espírito, ele diz o texto bíblico, onde o Espírito está e a liberdade, né? Nós não podemos controlá-lo. Ele age, né, por vontade divina no nosso meio, pela sua vontade, e constrói aquilo no nosso coração, muito além dos louvores, das palavras. Ele vai falando também no nosso interior, na nossa vida. Amém? Ele tem acesso ao nosso coração. Amém? 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 Oh, Deus. Oh, Espírito. Amém, queridos. Vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Alguém está com a Bíblia de Jerusalém aí? Alguma? Não, né? Tudo bem. Não ia pedir para esse texto lá, mas tudo ok.
Você pode ler aí, meu amigo, por favor? Você está acompanhando ou eu posso deixar para o final? Está aí, né? É João 3. Aquela voz forte e poderosa que você tem ali, é Sandro Vidal. 3:3. Ok. Amém, obrigado. Eu vou voltar a falar sobre esse texto. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel, não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me compreendes, não credes? Como crereis se eu vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu do céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo o 16 eu não ia ler, não, mas vou ler aqui, porque é um texto clássico que eu gosto muito, porque Jesus fala esse texto para Nicodemos, que todos nós conhecemos, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus continua conversando aqui com Nicodemos. Os textos seguintes. Bom, Nicodemos, ele era um fariseu. Significa dizer que ele era uma corrente religiosa da época a mais dominante entre os judeus. Existiam os fariseus, saduceus, existiam outros ali menores. Fazendo uma comparação com os dias de hoje, digamos que no meio assim, da fé evangélica, a gente tem os pentecostais, tem reformados e tal. A maior desses aí era que comandava, digamos até que a gente coloque vou colocar não. Não me atrapalhar. Mas ele era uma pessoa muito importante, fazia parte do conselho, do governo ali, dos principais dos fariseus. Então ele era muito conhecedor das Escrituras, e vale salientar que se a gente colocasse um inimigo terreno de Jesus, assim, se a gente fosse colocar os principais inimigos de Jesus seriam os fariseus, seriam os saduceus. Eram aqueles que estavam o tempo todo tentando encontrar uma fraqueza nele, tentando confrontar, tentando desmentir, que estavam blasfemando, que estavam falando contra, que estavam mentindo, levantando falso testemunho, eram os fariseus. Então, essa turma aqui era que Nicodemos fazia parte. No entanto, por algum motivo, Nicodemos decidiu procurar Jesus. E o fez em secreto. E o fez sozinho. E o fez à noite. E aí,
Podemos levantar vários motivos, né, para que isso aconteça. Ele estava com medo de as pessoas observarem ele procurando Jesus. Ou ele estava procurando ter um momento mais íntimo com Jesus, privado, com Jesus a pessoa, você ter o seu momento. Eu vou fazer uma analogia aqui, talvez para deixar um pouco mais claro assim. Digamos que Nicodemos era um pouco mais velho que eu imagino, mas digamos que eu fosse Nicodemos, eu sou da turma dos Casafarol. Então eu digo, Jesus está aí, eu sou dos fariseus. Aí eu vou lá e digo, pô, vou procurar Jesus. Então eu procuro Jesus à noite. Jesus me recebe. Jesus sabe que eu estou chegando lá. E eu começo a questionar Jesus. E veja os questionamentos que Jesus faz, extremamente respeitosos. Rabi, eu reconheço que o que você ensina vem de Deus. Porque se não fosse de Deus, você não faria os sinais que você faz. E eu reconheço. E é interessante que nós ouvimos muitas vozes nesse mundo, mas o que Nicodemos está reconhecendo aqui é que, para além daquelas palavras, havia sinais, havia uma vida que acompanhava Jesus. Além das palavras poderosas, bonitas, vibrantes, estimulantes, que inspiravam as pessoas, palavras de amor, além de tudo isso aqui, havia uma vida que impedia que Nicodemos dissesse, não é de Deus. Não tinha, assim, nenhum dos fariseus podia dizer, você fez isso. O que falaram contra Jesus eram tudo mentiras, acusações. Mas Nicodemos reconhece isso e diz, não pode ser. Você é de Deus. Por que você é de Deus? Por que as suas palavras são de Deus? Porque a sua vida revela isso. Porque por onde você passa, a manifestação do poder de Deus está presente. Eu reconheço isso. E eu estou aqui por causa disso. Então a conversa vai mais ou menos por esse nível. Ele vai reconhecendo que Jesus vem de Deus, né? Que ele, como chamando ele de Rabi. E provavelmente isso está muito conectado com a percepção de Nicodemos do Messias e do reino. Então ele reconhece em Jesus as características, então ele se aproxima de Jesus. Isso também, cada um de nós, quando temos a nossa experiência de fé, nós de alguma maneira nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos dele pessoalmente, nos aproximamos dele à noite, às vezes até em vergonha de outras pessoas, mas nós nos aproximamos dele porque reconhecemos as suas palavras maravilhosas e reconhecemos o poder imanente da sua vida. Sem isso, nós não o procuramos como devemos o procurar, ou nós não reconhecemos a sua divindade, ou não reconhecemos o poder que está sobre a sua vida. Então essa é a causa principal da qual nós nos aproximamos de Jesus Cristo. É porque eu falando, acho que na igreja caseira última, eu disse, teve um momento na minha vida que deu um estalo. Eu digo, Jesus é Deus. Eu falei, não é possível. Não é possível, Jesus é Deus. Tipo assim, em algum momento. E Jesus é Deus, não, Jesus é Deus. Tipo assim, aí eu compreendi. Então eu comecei até a falar para mim, Jesus é o meu Deus. Nas minhas meditações pessoais ali com Deus, isso jovem, né? Jesus é o meu Deus. Então eu fiz essa afirmação para isso. Isso mudou muito, né? A minha concepção de fé, porque eu reconheci o seu poder e reconheci que as suas palavras vinham de Deus. Jesus então começa um diálogo com ele, onde ele fala, olha, Nicodemos, aí começa, né? Aí a vez de Jesus entrar no jogo, ele fala, olha, é necessário você nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Jesus está, obviamente, ele está provocando Nicodemos. Jesus está começando uma conversa para abrir os olhos
de Nicodemos. Quando a gente, o termo nascer de novo, em algumas Bíblias, ele vem como nascer do alto. Porque é aquelas palavras que têm dois sentidos. Na verdade, nascer de novo é uma palavra só. Só que uma palavra vem para dizer que é do alto e outra palavra é uma conexão, quer dizer, pode ser novamente ou nascer de novo. Então, alguns vão nascer do alto e outros vão nascer de novo. E o próprio nascer, ele pode significar gerar. Mas a gente pensa no ciclo da vida como um todo. Um ciclo de vida é concepção, a fecundação, a gestação e o fruto quando nasce. Então, no contexto, nascer de novo é exatamente aquele fruto final, né? Mas quando nós olhamos para o texto do ponto de vista completo e que entendemos todo esse processo, fica claro porque Nicodemos, ele não compreende, ele não entende o processo, porque inclusive ele chama para a figura da maternidade, da gestação. Ele diz, eu vou voltar de novo para o ventre da minha mãe para ser gerado novamente, para ser gestacionado novamente. Eu vou voltar para este lugar? Como assim, Senhor? Me explica, eu não estou entendendo. Porque é essa a pergunta. Eu vou voltar para lá, para este lugar? E por isso que o alto também faz sentido, porque aponta para ao divino, para nascer de um lugar mais alto, de um lugar maior. Então, essas coisas estão ali na conversa que eles estão desenvolvendo. Mas eu não estou... E ele está descendo, né? Então, vou voltar para o ventre da minha mãe para ser gerado novamente? E aí Jesus, então, continua a... Eu faço essas anotações, eu nunca consigo me guiar elas direito. E aí Jesus continua, né, dizendo que é necessário nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. E existem alguns tipos de pensamentos acerca desse nascer da água e do Espírito. Uma coisa importante aqui, que eu acho que vai destacar aqui, é uma coisa que não está dissociada, né? Nascer da água e do Espírito são coisas diferentes. Elas estão juntas, elas podem ser diferentes, mas elas fazem parte de uma coisa só, elas são completas se tiverem as duas. Tipo assim, não existe a possibilidade de nascer de um e de outro. É uma completude. No texto vai trazer essa diretiva lá, né, de que as coisas têm que estar juntas. E também eu vou abordar a questão que está se apontando aqui, de uma purificação por intermédio da água, uma purificação por intermédio do Espírito, que alguns vão apontar que a própria palavra, né, essa água da lavagem, que vai nos purificar, e o Espírito que também provoca essa purificação, e até por meio do fogo, digamos assim, que ele vai purificando as nossas vidas. Mas esse texto vai apontar para uma regeneração do homem. Ele vai apontar para que, se não houver uma regeneração que vem por intermédio da água e do Espírito, esse homem não pode entrar no reino de Deus. Porque aquele que é nascido da carne, ou seja, aquele homem que nasceu da carne, ele é carne, tipo assim, ele está sobre a depravação do pecado, ele está sobre um lugar que está afastado de Deus, e a gente vai ver isso aqui mais adiante, que está afastado de Deus por causa do pecado. Então é necessário nascer de novo, necessário ser regenerado, se faz necessário. Se isso não acontecer, não se pode entrar no reino de Deus. Porque quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus começa ao vento. Ele sopra, e sabe que vento, que o Espírito, a palavra Espírito significa vento, né? Tanto lá no início, no Ruach Kadosh, lá o Espírito Santo, quanto no Novo Testamento, que é pneuma também, que é vento. Então ele fala, o vento, o Espírito, o vento sopra para onde quer, tem a sua vontade. Não é controlado por homens. Ele está submetido às Escrituras, obviamente, que é a própria palavra do Cristo, né? Que é o Logos vivo. Mas o vento sopra para onde quer, não se vê, mas ouve-se o seu ruído. E ele está dizendo, a regeneração
a obra do Espírito em nós, não é visível. Não se vê, não se tem domínio, não se tem o controle, mas se vê o ruído. Se vê a manifestação de Cristo nas nossas vidas. Eu lembro que em uma determinada fase da minha vida, minha mãe ainda era viva, eu digo, poxa, eu nunca disse eu te amo para minha mãe. Eu estava ali naquela fé, borbulhando, o Espírito trabalhando, e aí, fazendo esforço para encontrar esse dia para dizer eu te amo, né? Uma dificuldade para dizer eu te amo, quando a gente não tem essa prática, né? Então eu procurei um determinado dia, eu disse, minha mãe, eu te amo. Ah, libertador, né? Imagine que glória. Mas o Espírito, ninguém está vendo o que está acontecendo no nosso coração. O Espírito está trabalhando a obra de regeneração, a obra de transformação, a obra que vai mudando a natureza da carne. Ele não quer saber dessas coisas, ele está pensando em si próprio, mas a obra do Espírito vai elevando a nossa vida à imagem de Cristo. Então, essa obra se manifestou em ruído, se manifestou visivelmente na regeneração de comportamentos, de atitudes na vida. Como cada um de nós temos respondido, né, a essa obra do Espírito em nossas vidas? O que Jesus tem colaborado, ou criado, ou construído nas nossas vidas durante esses anos, alguns mais anos, outros menos, mas o Espírito está trabalhando em cada um de nós. Esse tema no capítulo anterior também falado por Jesus, por João, no caso, que ele disse, olha, ele veio, Jesus, para os seus não receberam, mas todos quantos os receberam, Deus deu o poder deles se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem, da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Deus deu o poder, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O poder para nos fazer filhos, para alguém olhar para nós e dizer, pô, o que esses meninos carregam na vida dele? O que está acontecendo? Por que eles não estão agindo no curso desse mundo? Por quê? Porque somos filhos. Não é uma questão apenas de uma construção moral, de boas práticas e maneiras. É a obra do Espírito que está sendo gerada em nós, a renovação do novo homem, o nascimento do novo homem, que se renova para o Pai. É um novo nascimento dos quais nós temos experimentado nas nossas vidas. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E se não nascermos do Espírito, não podemos entrar no reino de Deus. Não podemos dominar. Não podemos dominar o Espírito, a sua obra invisível. Ele controla. Não se pode prever os momentos em que as coisas acontecem por meio do Espírito. Tudo está nas mãos poderosas dele. Eu separei aqui um texto só de um teólogo. Ele fala assim, Edward, né? Jonathan Edward, ressaltavam que o Espírito age de modo insondável, mas sempre em conformidade com a palavra. Então ele está agindo de uma maneira insondável, de uma maneira que não podemos compreender profundo, mas em conformidade com a sua palavra, nós vamos sendo edificados em Deus e parecidos com Cristo. O Espírito, quando Jesus fala, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu vou enviar o Espírito. Eles ficaram tudo tristes, porque Jesus ia para o Pai, eles perceberam que o coração deles estava triste, mas disse, olha, o Espírito,
ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. De trás para frente, um dia haverá um juízo. Todos comparecerão diante de Deus e serão julgados. Outro dia, haverá um juízo. Existe a justiça. Ora, nesse juízo haverá justiça. E nessa justiça, o primeiro ponto, existem homens pecadores. Então, através desse texto, através dessa missão do Espírito, ele está nos dizendo, haverá, e nós que nascemos de novo, que conhecemos, nós temos visto isso, haverá um tempo que haverá um juízo. E o juiz é justo, e nós somos pecadores. E aí nós precisamos entrar em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Né? Vocês sabem que haverão duas ressurreições, né? A primeira ressurreição, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão first, né? Primeiro. Não há condenação nesse momento, não há juízo nesse momento, porque eles morreram em Cristo. Mas haverá uma segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição haverá juízo. Haverá condenação. Será um dia muito difícil. Então, o Espírito vai nos convencer. A obra do Espírito inicial é essa, nos convencer dessa verdade. Haverá um juízo. O juízo é justo. Nós somos pecadores. E vai nos apontar para Cristo. Que Cristo, Ele, através do sacrifício da sua cruz, vai perdoar os nossos pecados. Então não haverá para nós condenação. Não haverá para nós condenação. Então, Jesus continua falando com Nicodemos. Ele disse, olha, você se lembra da serpente no deserto? Porque Nicodemos conhecia bem as histórias bíblicas, né? Obviamente, mestre. Se lembra quando o povo estava no deserto e eles andando lá, eles murmuraram, tiveram fome, tiveram sede, murmuraram até o ponto que o Senhor se irou e o Senhor mandou serpentes. E as serpentes picaram eles. E eles começaram a morrer no deserto, milhares. O povo veio, o Senhor pecando com Moisés, né? Pecamos, olha. Aí o Senhor deu uma orientação a Moisés, levantou uma serpente de bronze. E todos que olhavam para a serpente de bronze, quando eram mordidos, eram curados. E aí, Jesus fala para Nicodemos que ele seria levantado como a serpente de bronze. Ou seja, o deserto é este mundo. É isso que Jesus está conversando com Nicodemos. Jesus está falando de evangelho. Jesus está falando do plano da salvação. O deserto é esse mundo. E nós estamos picados, morrendo. Nós estamos envenenados pelo pecado, pela natureza da carne. Nós escarnecemos, nós zombamos, nós lamentamos, nós murmuramos, nos falta gratidão, nos falta entender a maravilhosa, os maravilhosos, não conseguimos ver. Então Deus levanta uma serpente no deserto de bronze. No lugar, a serpente, ela claramente é um símbolo de maldição. Então ele levanta numa cruz. E quando nós olhamos para eles, nós somos curados. Essa é a obra do Espírito. Nós somos curados dos nossos pecados, daquilo que está envenenando a nossa vida, que está nos matando. Nós somos curados, regenerados, lavados.
purificados. Igual do texto de João, 1 João 9, né? Diz, né? Quando fala assim, né? Se porventura pecados, né? Temos advogado no céu. Se confessarmos nosso fiel, ou se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Eu gosto desse texto, sempre quando eu oro, né? Oh Deus, não é só o perdão, não é só questão de perdão, de pecado, é purificar e arrancar o mal do nosso interior, e arrancar aquilo que é ruim de nós. Às vezes a gente se acha bonzinho, mas a gente, né, se a gente olhar com carinho, se a gente tiver um olhar mais sincero, talvez se a gente perguntar a alguém que anda muito tempo com a gente, né, o marido, a esposa, né? Né, mas ele arrancar de nós, nos purificar, é uma obra do Espírito durante a nossa caminhada. Então ele levantou Jesus ali para que nós fôssemos. Então Jesus está falando isso, olha, eu sou como essa serpente. E ele está falando para Nicodemos essas coisas. Pedro fala assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Não gerados da carne, da vontade humana, são gerados do coração do Pai, gerados do alto, gerados da sua vontade, gerados dos seus propósitos eternos, da viva esperança que há em Cristo Jesus. Somos gerados nesse lugar. Somos gerados no coração do nosso Pai. Tiago fala assim: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A sua obra nas nossas vidas. Renovação, regeneração. Não devemos ignorar a natureza da carne. Não devemos ignorá-la. Mas devemos nos revestir da nova natureza que está em Cristo Jesus. Devemos nos revestir da nova, olhando para Ele. Meu Deus, estou aqui tão... Está ótimo. No Velho Testamento tem uma história que muito representa o novo nascimento. E vale salientar que quando eu nasci na igreja, mas quando eu voltei assim para a igreja, assim, eu passei um tempo afastado, eu voltei e a pessoa estava pregando, ele estava pregando exatamente sobre essa história. É a história de Naamã. Então nesse dia eu, me reconciliei com Jesus, né? Isso lá longe. 90, alguns não tinha nem nascido, né? 91, alguma coisa assim. Naamã, ele era um homem de guerra, um general, e ele guerreava contra Israel. Veio em volta, ele entrava na terra de Israel, saia saqueando. E um dia, ele, numa guerra desse, ele levou uma menina cativa, uma escrava de Israel, e deixou para ajudar a sua esposa em casa, com os afazeres domésticos em casa. Só que Naamã, ele tinha uma lepra, era leproso. Era um homem muito respeitado, mas era leproso. Tinha uma doença no seu corpo, da qual ele não conseguia médico, tudo. Naquela época não tinha jeito. A lepra estava lá no seu corpo. Ninguém ignorava esse fato. Todo mundo sabia que era leproso, e isso o envergonhava.
o entristecia, machucava, porque ele não queria ser um leproso. Quem quer ser um leproso, né? E a menina que foi levada cativa, ela falou com a esposa de Naamã: se o meu senhor procurasse em Israel um profeta, tem lá, do bom, ele ia ser curado. Aí a esposa foi, falou com Naamã. Naamã se animou, mandou uma carta para o rei dele, da Síria. O rei mandou para o rei de Israel o trâmite, né, político. O rei de Israel ficou doido. Eu sou um Deus para mandar ser curado, né? Você está querendo guerra. E então o profeta Eliseu soube da história e disse: manda ele vir aqui. Mandou mensagem para o rei de Israel: manda ele vir aqui conversar comigo. Então veio aquela comitiva toda. Então Naamã saiu lá da Síria com um carro cheio de presentes e esperando encontrar o profeta, aquela expectativa. Ele encontra o profeta. O profeta não recebe na casa, só dá uma orientação. Vai lá no rio. Galileia? Foi na Galileia? Na Galileia, né? Aí dá uns 7 mergulhos. Dá uns 7 mergulhos lá. E que ele vai ficar bom. E o irmão ficou doido. Como assim eu vou mergulho nessas águas sujas aqui de Israel e vou ficar curado? Que lá em Síria tem uns rios muito mais límpidos. Mas os amigos, ou os empregados, que eram amigos, eles disseram: Naamã, vai lá. O profeta não falou isso, não custa nada, a gente já está aqui, vai voltar. Ele foi e mergulhou. E um quinto mergulho, nada. Aí disse: falta 2, Naamã, vai lá, Naamã. Naamã foi, diz as escrituras, que no 7º ele saiu com o seu rosto como de uma criança. A sua pele estava como de uma criança. Ele retornou, cheio com aqueles bens, tudo, e disse: olha, vou pagar. Ele disse: não quero nada. Eliseu, não vou nem contar de Gesina. Eliseu: não quero nada. Volte para sua terra. Aí ele fez assim, olha, que eu acho que essa é a parte mais poderosa no texto todo. Ele fala assim: olha, Senhor, quando eu estiver lá com o meu rei, que eles ofereçam o sacrifício, todo mundo se dobra nesse momento. Eu vou me dobrar, mas o meu coração não vai estar nisso. Desculpe. A regeneração, a obra do Espírito, fiz ele reconhecer a divindade, a Deus, e não queria mais servir as obras que o tornavam inimigo de Deus. Então essa história é cheia de simbolismo, porque a lepra é o maior símbolo que a gente conhece na Bíblia sobre pecado, de regeneração ao mergulhar, de buscar o profeta, e o profeta maior, que é o nosso Cristo, nós devemos ouvi-lo, porque seremos regenerados se ouvirmos as suas orientações. A nossa pele, ela se torna limpa. Às vezes o pecado, ele ganha algum espaço, né? Alguma vitória, alguma prisão sobre nós. Mas quando nos aproximamos dele, né? Ele vai nos dar o caminho. É um processo de santificação. Nós não temos o controle, a obra é do Espírito. Eu não sei se vocês lembram. O Rubens sempre lembra dessas coisas. O que Jesus falou acerca de Naamã. Vou olhar aqui. Vocês estão me decepcionando. O que foi que Jesus falou sobre Naamã? Jesus falou sobre Naamã. Que Jesus falou que Jesus falou assim: olha, nos dias do profeta Elias, não é Eliseu, havia muitas viúvas em Israel, muitas,
Mas Deus enviou Elias somente para a viúva de Serepta. Nos dias do profeta Elias, havia muitos leprosos em Israel. Mas somente Naamã, o sírio, foi procurar o profeta e foi curado da sua lepra. Ou seja, existe um aspecto que é uma graça de Deus sobre nós, que é o aspecto da fé. A fé manifesta a glória de Deus nas nossas vidas. Ao ouvir Naamã aquelas orientações dos amigos, ele acreditou. Ele acreditou, ainda que em algum momento a sua fé sendo provada, ele mergulhou as 7 vezes com a ajuda dos amigos. E quanto é importante a oração dos irmãos da fé, para a gente permanecer firme, né, e continuar. Então nós, em Cristo Jesus, estamos vencendo a cada dia a natureza do pecado e nos revestindo da natureza de Cristo, até que se torne dia perfeito nas nossas vidas. E nós precisamos mergulhar. Então, se não nascermos neste lugar, se não nascermos do alto, se a nossa vida for de um fariseu religioso, se o nosso coração está cheio de lamentações, de mergulhados nas coisas desse mundo, então nós não poderemos conhecer essas coisas. Mas se nascermos do alto, se pensarmos nas coisas de cima, se invocarmos Ele, nós o acharemos. Não há pecado. Jesus venceu a morte, o inferno, Satanás. Jesus venceu o pecado, a vitória, e nos abençoou nas regiões celestiais. Então, queridos irmãos, Jesus, Ele nos chama a nossa atenção através de Nicodemos, de que Ele está levantado para curar as nossas dores, as nossas fragilidades, nossas fraquezas do velho homem, né? Que o Senhor nos abençoe. Eu gostaria, talvez, nós vamos orar. Talvez você tenha uma grande dificuldade. Isso tem te incomodado muito. Talvez algum vício, né? Alguma coisa que tem uma forma de você agir, às vezes machuca, né? Alguma coisa que está trazendo tristeza, algum erro, algum pecado. Eu gostaria de convidá-lo a baixar a sua cabeça. Todos nós juntos vamos fazer isso. Mas eu gostaria de, talvez, aquilo que te incomoda, como a lepra de Naamã. Talvez você seja uma pessoa de muitas conquistas, até muitas pessoas gostam, mas tem algo, talvez aquela lepra que o incomoda, que dói, que o machuca. Que você colocasse isso nas mãos do Senhor mais uma vez, nessa manhã. Nós possamos mergulhar nas águas do Espírito, até que sejamos regenerados integralmente, sejamos curados, e que o lugar que Satanás trabalhou para trazer vergonha e opróbrio às nossas vidas, seja levantado em glória e honra ao Senhor. Que o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele nos envolva, que o nosso coração seja absorvido, sim, agora, por coisas mais altas, mais sublimes. Ó Pai, nós oramos nessa manhã, oramos por olhos abertos, oramos por entendimento, por compreensão, por clareza. Oramos agora, Senhor, para que os olhos entendam, compreendam, vejam, Pai, a diferença entre carne e espírito. Ó Deus, que o Senhor opere em cada coração, Pai, que está aprisionado, preso em alguma fragilidade. Meu Deus, que o Senhor, nós pedimos como comunidade, como irmãos, que o Seu Espírito, a obra do Seu Espírito, continue agindo sobre nossas vidas, que o Senhor fortaleça a nossa fé,
Que o Senhor fortaleça o nosso coração. Não queremos ser aqueles que envergonham o seu nome, aqueles que são motivos de escárnio, são motivos de vergonha. Não queremos falhar contigo, não queremos falhar, Senhor, com o nosso amigo, com nossos irmãos. Nós queremos que sejam levantadas em nossas vidas as virtudes de um filho de Deus, as virtudes de um santo homem de Deus, de uma santa mulher de Deus, as virtudes. Queremos, Pai, desenvolver em amor, em fé, em esperança. Porque nós não somos, Pai, deste mundo, conforme a sua palavra. Mas nós estamos nesse mundo para a glória, Senhor, do teu Filho Jesus. Para a glória do teu Filho Jesus. Ó Espírito, continua a sua obra poderosa no meio da sua igreja, de regeneração, de limpeza, de purificação. Mais do que perdão, nós queremos purificação, Senhor. Purificação dos nossos caminhos, dos nossos olhos, do nosso coração, da nossa mente. Arranca, Senhor, os pensamentos inadequados, pensamentos orgulhosos, vaidosos. Arranca, Senhor, do nosso coração as maldades, as violências, as palavras frívolas. E constrói, Pai, no meio da tua igreja santa, imaculada, pura, que manifeste as boas obras do Cordeiro nessa época, nesse tempo, nessa geração, Pai. Venha com o seu Espírito, Senhor. Porque para isso Ele veio, Senhor. Para nos ensinar, Senhor, para nos orientar, para revelar os dias vindouros, sombrios, de julgamento, de juízo, e sobre o nosso pecado, Pai. Nós abrimos o nosso coração, a nossa vida, Senhor, para Ti, Senhor. Abrimos o espaço para que o Senhor penetre mais, para que o Senhor venha mais interiormente, mais profundo, Pai, nos nossos corações. Nós queremos nos aliançar, Senhor, com as suas verdades, com a sua natureza. Carregar em nós o brilho do teu Filho como astros. Resplandecer a glória do sol da justiça nesse tempo, Pai. E, Senhor, envia o seu Espírito poderoso, Senhor, para quebrar grilhões, para quebrar amarras, para quebrar, Senhor, os vergalhões, os portais de ferro, as prisões. Nós derrubamos prisões, Pai, no nome do Teu Filho, Senhor. Fazemos cair, Senhor, a força, Senhor, porque o Teu Filho, o poder, Ele é o mais valente, Senhor. As obras de Satanás sejam expostas, Senhor, e sejam derrubadas, destruídas, aniquiladas, meu Pai, na nossa vida. Construímos um templo de santidade, de honra, de glória ao Teu Filho, Senhor, neste corpo corruptível. Nós fomos gerados de um desejo, de um coração, de uma vontade incorruptível por meio de Jesus Cristo. E com esse corpo nós queremos Te glorificar. Com os seus desejos maus, com as suas intenções más, nós queremos controlá-los por meio do seu Espírito, e que haja produção de frutos do Espírito na nossa vida: bondade, generosidade, paz, domínio próprio, mansidão, temperança. Essas coisas encharquem os nossos corações, Pai. Sejamos possuídos, Pai, da humildade que o Teu Filho carregava, que o Teu Filho carregou a eternidade toda e carregará, Senhor, porque é dele. Nós tão pequenos somos tão orgulhosos e vaidosos, Senhor. Por favor, Senhor, enche o nosso coração, Pai.
Enche o nosso coração, faz transbordar-nos, meu Pai. Faz transbordar-nos, Senhor. Faz-nos desejar o Seu Evangelho intensamente, amarmos as Suas Escrituras, amarmos o Seu olhar, a Sua voz, que traz paz ao nosso coração, reconciliados contigo, Senhor. Por intermédio da fé temos paz com Deus.